que nem eu falo, é maravilhoso esse momento para comprar Bitcoin, principalmente, porque que a gente pode ver realmente, também eu vejo, o Bitcoin sustentando, as altcoins tendo uma pesando ainda, né, sangrando, e o Bitcoin recuperar um pouco mais de dominância, tá? Sim. Então, muita atenção nisso. Aquela velha alocação que nem eu já tinha comentado, concentrando bem mais em Bitcoin e Ethereum, e as altcoins mais para ser realmente a pimenta da carteira. Uhum. Tá? Ótimo. Então, assim, posicionando o Bitcoin. Hoje, o que é. Vamos ver se o mercado virar um fluxo positivo, notícias positivas, e fechar acima de 35, seria um cenário maravilhoso hoje, tá? Uhum. Mas não é o que está indicando hoje, né? Pelo menos agora, tá? Precisa confirmar o rompimento dessa resistência aí, né? Então precisa É, ultrapassar, confirmar o rompimento para daí, quem sabe, buscar os 38, os 41 mil dólares, isso, né? Porque a gente até chegou a ultrapassar os 35.500 aí essa semana, mas foi um falso rompimento, né? isso, chegou a beliscar lá quase 37, Uhum. mas foi realmente, o cliente falou, falso rompimento, Uhum. e então por isso, olho no dia de hoje, no dia de amanhã, bem importante, para Sim. pegar o próximo movimento. Então, atenção para trade, muita cautela, só se fechar acima de 35, 35. Seria fechar acima hoje de 35, por exemplo, e amanhã também ter um dia positivo, tá? Com Uhum. volume. Se voltar o volume, seria o melhor dos cenários ainda. É, Rompendo com volta de volume, tá? lembrando que amanhã a gente pode ver aí uma correção um pouco maior, né? Por ser sexta-feira, né? Pelo Sim, vencimento de contratos. perfeito. O Perfeito. Ethereum, Ethereum, que tá Ethereum. bonitinho do que o Bitcoin, continua mais bonitinho do que o Bitcoin ou realmente deve acompanhar novamente esse movimento aí, talvez ficar abaixo dos 2 mil dólares de novo? Hoje é bem importante, eu não gostaria de ver hoje como está pintando um Ethereum fechando, por exemplo, 2 mil dólares redondo, né? Então, faria um candle aí praticamente de um engolfo de baixa, né? Então, assim, hoje também bem importante, até por causa que tem essa LTB aí, essa linha de tendência de baixa, então seria muito bom ele fechar acima disso. Se ele Uhum. fechar nessa zona aí, abaixo de 2.100 principalmente, a gente deve pelo menos testar a média de 40, a média de 200 períodos ali em amarelo, Uhum. e perdendo ela, realmente fica um caminho aberto aí para testar os 1.500 Sim. dólares, tá? Então, assim, Uhum. claro, aqui eu também vai ser para todas as criptos, todo o mercado, bastante atenção no candle diário de hoje, e seria também, a gente está bem negativo, mas hoje seria um dia que uma reversão intraday poderia mudar bastante o ânimo, tá? Sim. Então, o sentimento de mercado, principalmente. E tudo vai depender aí, é claro, do Bitcoin, né? Tudo do Bitcoin, tudo do Bitcoin, tudo do A não ser Bitcoin. que tenha uma notícia específica de alguma cripto, uma notícia positiva aí, vamos supor, de XRP, e daí que o preço começa a subir de XRP e descola, mas isso, né, é um pouco mais difícil de acontecer. Geralmente o mercado acompanha essa movimentação. Ontem eu até, não sei aonde que alguém me perguntou, eu ouvi alguém falar, na verdade, perguntando se a gente pode ver realmente as altcoins explodirem novamente e o Bitcoin ficar parado aí. Difícil, né? Difícil ver as altcoins explodirem nesse momento. A gente teve já bastante fato positivo aí para as altcoins nos últimos meses, então teria que ter uma onda de, de, de notícias, de fluxo para altcoin e não para o Bitcoin, né? Então é mais Uhum. fácil, pelo que a gente tem visto, pelo que se vê no mercado, um fluxo realmente para o Bitcoin e para Ethereum, né? Que são os principais criptos, são os ativos que têm maior participação nos índices que já existem hoje, índices de cripto, né? Então, enfim, acabam sendo eles sendo os ativos mais relevantes. Sim, com certeza. Então, eu penso que, na linha que eu sempre defendi, Ethereum, você vai captar grande parte desse movimento positivo em
em altcoins. Ótimo. E XRP, falou XRP é um caso totalmente à parte, né? Então a gente vê agora exatamente, né, falando de um suporte de preço, né? Então, esquecendo o mercado, pensando no papel, no trade, XRP poderia ser hoje um ativo para especular, que está bem ali em cima de um suporte, mas claro, com stop, né, abaixo disso ali, abaixo dos 64 cents, por exemplo, né? Então, é realmente uma especulação em XRP. Sim. E XRP, lembrando que pode acontecer, sair qualquer notícia muito específica, como várias vezes aconteceu, e ela subir, tá? Mas isso é só realmente especulação. Exato. Então pensando em trade, em se divertir um pouquinho, né? Com muita cautela, né? XRP poderia ser uma alternativa, tá? Mas comprar só com stop para trade. Exato. Olha lá, acabou de subir aqui no meu computador, eu vou te cortar um pouquinho. Olha só. Quem tá causando? Chuta. Elon. Óbvio. Publica sobre Baby Doge e criptomoeda dispara 230%. Gente. Esse cara, ele deveria... O Twitter dele deveria ser excluído. Que horror. Não é possível, gente. Não é possível. Não vão na dele, hein? Pelo amor de Deus. E o pessoal tá começou a escutar falar tanto em Dogecoin esse ano, que ontem eu fiz um story falando de DOT. E algumas pessoas vieram, meu Deus, tá falando de Doge? Eu falei, gente, vocês estão de sacanagem, né? Aqui não, Doge não. Doge sim, né? Doge é legal, Doge é uma boa cripto aí para vocês olharem. Vamos lá. Precisava te cortar para falar sobre... Não, mas a gente fica, então, imagina se o Elon fala de XRP, então, pensamos de uma forma aleatória, o impacto que teria. Ele gera um impacto, e ele sabe disso. Ele gera. E ele se aproveita que é um mercado que não é regulado ainda, então a gente fica à mercê disso. Exato. Das opiniões dele. Falando, então, aqui também de... Bitcoin Cash. Também aí fazendo um candle bem negativo até o presente momento. A gente pode testar ali a zona de 470, 480. Então, mas realmente eu gostaria de pegar, até eu vou tirar essa linha aqui, Bitcoin Cash em torno dos 450, 460 poderia ser um ponto interessante de compra, tá? Então, agora não. Então, a gente pode ver até o índice de força relativa, o IFR, ainda cair mais. Então, ali na zona de 460, 450 seria um ponto de compra, mas agora não pegaria Bitcoin Cash. Tá? E EOS? EOS pode estar interessante, não? EOS voltou aquele patamar lá de janeiro, não voltou? Voltou. A gente vem falando, óbvio, né? Tá um momento totalmente diferente. Olhem para EOS, pode ser, né, no longo prazo. Depois EOS foi lá, explodiu, bateu acho que os $14 ali, agora voltamos à estaca anterior. Voltamos à estaca e hoje, até muito como Bitcoin Cash, aqui a gente tem ali nos 13,90 uma zona de suporte, mas eu vejo assim como o Bitcoin Cash, a gente pode, né, e eu prefiro, vou pegar só ali nos 13,50, 13,60, tá? Então, claro, hoje, quem quer arriscar também, aí usando mais como XRP, falei de XRP até porque XRP é muito específico em alguns momentos. E os já segue mais, não tem tantos momentos peculiares, vamos dizer assim. Então, aqui, quem quer arriscar também, mas tem que ser muito arrojado, pegar nos 3,90, mas o meu ponto, que com o índice de força relativa também mais baixo, seria na zona 3,50, 3,60, tá? Então, deixaria uma ordem lá nos 3,50, 3,60 para compra de EOS. Litecoin a gente vê que acompanha bem também o Bitcoin. Nesse momento aí, como que tá? Isso aí. Então, até a gente falou
semana passada, se não me engano, sobre, deixa eu pegar aqui o dia, bem abaixo da média, né, de 200. estava bem abaixo da média, mas ali mais perto dos 120 dólares, ali nos 120 dólares também, ali é um ponto mais legal no curtíssimo prazo de pegar Litecoin. Então, Litecoin na faixa ali de 120, 125 dólares, bem interessante. Agora eu fico fora, só se realmente voltar acima de 145, se acontecer aquele movimento que a gente falou do Bitcoin, dele voltar acima de 35 mil, Litecoin também voltaria, e Litecoin seria um caminho de especular um pouco mais, né, em cripto, com menos capital, como eu falei semana passada, né? Então, então é um ativo mais volátil, então dá para te comprometer menos capital para especular com o Litecoin do que com o Bitcoin diretamente. Usar o Bitcoin mais para hold. E Litecoin de capturar os movimentos mais de curto prazo. Sim. Então, assim, pegar mais perto do suporte de 120 ou superando aí os 145 dólares, por exemplo. Então, atenção aqui no Litecoin. Sim. Podemos agora falar de DOT, já que a gente Vamos falar de DOT. De DOT, tá, DOT. Gente? Polkadot, tá? Já que eu falei de DOT, acho que a gente poderia falar aí de DOT. Só deixa eu responder o Ricardo Luiz, que ele estava perguntando se é possível migrar para Bitcoin Trade, né? Migrar as criptos dele de uma outra corretora para Bitcoin Trade. A única coisa que você vai ter que fazer é pagar a taxa dos mineradores, né? De resto, vai que vai. Vai que vai. Tudo certo, tudo certo. Simples e fácil. Vamos lá. DOT, Polkadot. Polkadot. Então, Polkadot tá interessante, se nós formos pensar em fundamentos, né, do projeto e queda no curto prazo. Então, assim, para quem pensa em longo prazo, pode comprar um pouquinho de DOT agora. Gostaria, pegar ali, sendo mais minucioso, uns 14,70, por exemplo, 14,80, mas DOT está realmente, né, interessante fazer uma comprinha parcial nesse momento. Tá? Sim. Então, pegando, como eu já falei, tipo, é um projeto diferente, uma tecnologia diferente, então também boa, então tem fatores diferentes de risco. Então, DOT poderia ser uma alternativa. Interessante no longo prazo. Além de DOT, outra interessante é Cardano, né? Cardano, A gente sabe que tem um pessoal que é fã de Cardano aqui. Isso. A comunidade cardanista. Acaba falando sempre bastante de Cardano. Então segue aí abaixo do 1,50, né? Que é um nível importante de resistência e com bastante queda na volatilidade nos últimos. Na verdade, desde março a volatilidade de Cardano caiu bastante, né? Sim. Então, assim, pensando em longo prazo, comprando, dá para fazer o stake, né? Então, enfim, dá para posicionar um pouquinho em Cardano, tá? Mas mais de longo prazo a visão, tá? Não é de curto prazo. Sim, mas está acima aí da média de 200, né? Está acima de 200, né? Então, e está dando sinais de que alcançou uma faixa de preço, aí, uma estabilidade, principalmente manter acima de um dólar, né? Até a média de 200 está ali no 1,03, então a gente deve ver uma média convergindo aí para a zona de 1, né? Que vai tornar bem relevante esse nível de preço. Ótimo. Agora a gente pode falar de outra cripto aí bem legal, a gente pode falar talvez de Chainlink, podemos falar de Matic também, não sei se você acompanha Matic. Não muito, mas Link também, né? Link faz parte de alguns índices de cripto, né? E é um projeto que complementa bastante o Ethereum, então projeto bom. Também gostaria de pegar mais próximo ali dos 16, né? Pensando mais no curtíssimo prazo, mas é um projeto que também comprar aquele pouquinho para carteira de longo prazo pode fazer sentido,
né? Sim. Complementa Ethereum, claro, está abaixo da média de 200, mas e cuidado, né? Toda altcoin, que eu falo, né? Altcoin é uma parte pequena da carteira de cripto, né? Então, mas Paylink é um projeto bom, mas eu preferia pegar mais ali perto dos 16,50, tá? Sim, sim. Matic eu não acompanho, né, o projeto, mas assim como todas as criptos, vem perdendo volume e convergindo para a média de 200, tá? Então, ficaria de olho. Eu não pegaria agora aí Matic, por exemplo. Tá? O que o pessoal tem falado, que eu até eu vi, tem que estudar e fui ver, X Infinity, né, que estão falando bastante aí em termos de adoção, de número de usuários, de jogadores, e caiu bem, mas nos últimos 3 dias aí teve uma alta forte, né? Teve uma alta bem Então, forte. esse projeto aí eu vou dar uma estudada, que eu achei Não, interessante. não estudei ainda esse projeto também. E porque é uma área que eu vejo que tem muito a crescer, assim como o DeFi, a parte de games, né? A parte de games, então ainda mais com a geração alguma coisa que eu nem sei. Jogam muito videogame, eu não jogo mais faz tempo, né? Mas então eu vejo que é um dos pontos que blockchain, o uso de criptoativos faz muito sentido. Sim. Então, esse é um projeto que eu quero dar uma estudada melhor. Tá? Mas era isso. Deixa eu ver, alguma outra Interessante. coisa? Tem uma que também a gente não analisou e é bem legal, que o pessoal sempre pede, chiles. Chiles, né? E a gente finaliza aí com chiles. Vamos lá, só para falar de Opa, chiles. Mas essa outra que você falou, eu não. É Axie Infinity? Axie Infinity, isso. Eu não acompanhei ainda. Eu vou estudar, vou dar uma olhada. Então, Né, pra gente acompanhar. muita coisa. Exatamente. Então, também, Chiles, né, que também é um ativo que tem um uso interessante nessa parte de esportes, né, tokenização. Então, vem lateralizado, perdendo bastante volatilidade, principalmente. Eu não, nesse tipo aqui de configuração, eu tento evitar operar, né? Claro, quem acredita no projeto, quer encarteirar para um médio prazo, interessante, mas é bom ter um pouco de atenção. E é um ativo que fica também bastante dependente, que nem a gente viu semana passada, de algumas notícias, né? Principalmente de adoção, parcerias, né? Então, aqui eu já vejo que também deve ter muito investidor no mundo cripto que começa a se apegar e, conforme a sua formação, seus interesses pessoais, acaba montando carteira muito voltado ao seu perfil. Eu falei, tem gente que tem muita carteira voltada a ativos, voltada a games, né? Eu sou mais DeFi, por ser naturalmente do mundo de finanças, e essa parte de tokenização aí é uma outra área interessante, Chiles venha contribuir.